Star vs A Força do Mal foi um desenho que tinha uma animação incrível junto de uma comédia simples e eficaz, ainda tendo a presença de momentos sérios que faziam você ficar interessado no que viria na sequência. Entretanto, em determinado momento, o mesmo desenho que algum dia foi muito elogiado, passou algumas das cenas mais vergonhosas de toda a televisão, sofreu constantemente de episódios desinteressantes e teve um final que foi marcado como um dos piores finais da história das animações. No vídeo de hoje, nós vamos investigar todo o declínio de Star vs A Força do Mal, passando pelo seu início meteórico até a sua queda aparentemente do nada, e tentar entender o que aconteceu com esse desenho para ele dar errado. Um animador independente começaria a postar os seus projetos no YouTube com o objetivo de ganhar atenção e arranjar um emprego enquanto fazia uma faculdade de animação. Isso se tratava de Darren Nefcy, uma mulher que tinha um sonho de produzir uma série, mais especificamente um desenho animado. Por isso, em 2009, ela produziu o piloto de sua série animada, um curta de 2 episódios que conta a história de Star, uma garota sem amigos no 5º ano que possuía uma varinha mágica que, na verdade, ninguém tem certeza se era mágica. Vocês devem ter percebido que isso não é Star vs A Força do Mal. Isso aqui é o piloto do desenho. Uma bagunça completa que, mesmo sendo curto, já apresentava sinais de um desenho não tão bom sendo negado pela Nickelodeon. Que é justo, pra falar a verdade, Darren recém tinha saído da faculdade, mas uma outra empresa acabou vendo potencial nesse curta, a Disney. Os executivos da Disney passaram uma eternidade conversando sobre o futuro da série e Darren teve que aceitar uma série de mudanças para tudo isso ir ao ar, onde a Star passa de uma adolescente sem poderes mágicos para uma pessoa totalmente mágica, mudando totalmente a vibe do desenho. Especulação minha, mas acredito que foi aqui que o desenho começou a planejar a sua futura história, fazendo um mix entre um formato episódico e contínuo, até que finalmente no início de janeiro de 2015, Star vs A Força do Mal faria sua estreia, nos clássicos episódios Star vem à Terra e Festa com a Cabeça de Pônei. E caramba, que descoberta que foi esse desenho para o mundo das animações. Para vocês terem uma ideia, a série chegou a ser a mais assistida da história do Disney XD, recorde que agora é permanente com o fim do canal. Aqui nós começamos a ver a história de Star, uma adolescente que tinha poderes mágicos originados de sua varinha, mas era tão imatura que não conseguia controlá-los. Por isso ela vai até a Terra para tentar se tornar uma princesa melhor. Lá ela conhece o que viria a ser o seu melhor amigo durante a série, o Marco, que é importante dar ênfase, sem nenhum interesse amoroso, só 2 amigos se divertindo e derrotando as forças do mal com o passar de cada episódio. Provavelmente o que tornaria a série tão divertida era que Marco e Star eram simplesmente divertidos juntos. No Marco você via um nerd medroso que não tinha coragem de tomar atitude nem com a menina que ele gostava. Com a Star você vê aquela garota animada que sempre agia no primeiro instinto que ela tinha. Fora isso, nós tínhamos personagens secundários que conseguiam adicionar muita profundidade na história. Seja a Jack com uma paixão perfeita para o Marco, a Jenna com todo o seu sarcasmo, e o antagonista principal, o Toph, que foi revelado apenas alguns episódios depois da série começar. Eu diria que Star vs A Força do Mal é aquele show divertido que você podia chamar o seu amigo para assistir e que tinha muito potencial para o futuro. Mas tudo estava bom demais para ser verdade, e de fato, muitas pessoas a essa altura já consideravam o desenho entre os melhores da sua época. Entretanto, no início da 2ª temporada, nós tivemos uma dolorosa mudança: a animação. Ok, Star vs A Força do Mal não tem uma animação feia, salvo certas inconsistências nos episódios finais que, pra falar a verdade, mereciam até mais atenção. O problema é que na primeira temporada, os primeiros episódios da série são simplesmente uma das melhores animações da história dos desenhos animados. Chega a ser até covardia colocar em comparação. Eu acredito que a série ter essa mudança foi uma soma de 2 fatores. O custo para produzir uma animação dessa qualidade deveria ser elevado demais para uma série de TV e, principalmente, provavelmente os animadores estavam sendo muito sobrecarregados. Mesmo com tudo isso, o show carregava a história da primeira temporada e conseguiu fazer um bom trabalho em desenvolver isso, concorrendo diretamente com a primeira temporada como a melhor temporada desse desenho. E acredite em mim, tem uma longa distância entre as próximas 2. Aqui nós temos a continuidade de onde a primeira temporada parou. Vemos que Lud e Toph ainda estão vivos em busca de vingança em algum lugar, a varinha da Star não está exatamente do mesmo jeito e os personagens começariam a amadurecer. A Star passa a ficar menos inconveniente com as pessoas e o Marco começa a se aproximar mais da Jack. Na primeira temporada, o chip entre Star e Marco era até que bem montado. Claro, ele não deveria acontecer e, pra falar a verdade, Jaco era bem melhor, mas a relação entre Star e Marco parecia ser bem natural. Por outro lado, talvez a coisa mais interessante dessa temporada foi o aprofundamento da existência
existência da magia. Enquanto na primeira temporada a magia era visto como algo divertido, aqui é um assunto bem mais sério, com monstros realmente usando ela para o mal. Tudo isso concluiu para um desenvolvimento de personagens bem satisfatório. Os personagens secundários estavam cada vez mais afiados. Marco tinha superado seus medos e ficado com a Jack. A Star estava meio que perdida, e é triste admitir que a gente nunca tenha visto uma versão realmente fechada da personagem, mas tirando isso, a Star parecia mais forte do que nunca e realmente uma pessoa madura. Com tudo isso, nós recebemos o anúncio do início da terceira temporada e de 4 episódios que seriam exibidos em forma de filme. E sendo sincero, esse filme foi a conclusão de 2 temporadas perfeitas pro desenho. Aqui algumas coisas acontecem, mas especialmente a Star derrota o Toph de uma vez por todas. Para muitos, aquilo era o melhor desenho de 2015, superando nomes como Hora de Aventura e Steven Universe que passariam pela mesma época. Entretanto, tinha uma coisa, meus amigos. Até esse momento, Star vs Forças do Mal estava desenvolvendo a história da primeira temporada. Claro, mesmo com o Toph morrendo ou a Star sendo uma pessoa madura, ainda haviam muitas pontas soltas nos personagens. Em síntese, a série precisava manter a qualidade que um dia atingiu, o que de certa maneira não é tão difícil. Comparando com desenhos do mesmo nível na época, todos tinham conseguido manter a qualidade, então era só fazer as coisas direito. Mas, meus amigos, eles não fizeram. Eles não fizeram as coisas direito. É difícil apontar um pontapé inicial para o declínio da série, mas pra mim tudo já começava um pouco errado no primeiro episódio. O primeiro episódio de uma temporada geralmente define a pegada dela, podendo dar muitos sinais para o caminho que ela vai seguir no futuro. E o primeiro episódio de Star, meus amigos, é Star passando o episódio inteiro cheirando o casaco sujo do Marco. Tipo, quem teve a ideia doentia de escrever algo assim? A Star realmente era obcecada pelo Marco nesse momento da série, isso é verdade. Mas além de só não ter sentido ela sentir atração por um casaco, como esse episódio foi chato. Poucos episódios depois ela começaria a namorar o Tom. Esse episódio, apesar de não estragar a série, não começou muito bem. Mas sabe o que realmente estraga uma série? A péssima mudança de tom que temos aqui. Durante a primeira e segunda temporada nós temos um mix perfeito dentre episódios mais divertidos e episódios mais sérios. Porém, quando você chega aqui, a situação fica feia. Simplesmente não tem mais episódios engraçados que contam piadas aqui. Isso acontece porque Milne consegue ser um dos lugares mais chatos desse desenho. Milne até podia ser um lugar interessante para batalhas e algumas situações particulares que vemos na segunda temporada. Mas, meus amigos, Milne não tem nada em comparação à Terra. Não tem vegetação, as cidades são um bando de gente sem graça e até o castelo Butterfly é triste. Mas algo que realmente tiltou metade do fandom ainda viria a acontecer. Porque no episódio 7, Jarko, o chip mais importante da história desse desenho, foi simplesmente tirado pra lixo e encerrado do mais absoluto do nada porque o Marco tem muito apego a Milne. Isso realmente me deixa bravo porque o Marco na primeira temporada era a perfeita representação de um adolescente introvertido. Apesar dele se mostrar e fazer coisas inteligentes que o tornavam identificável, ele não parecia ter muitos pontos fortes ou sequer fracos. Isso acontece porque o Marco não tem muitos pontos que o diferenciam de qualquer outro aluno. Entretanto, você consegue identificar um medo gigantesco dele em tomar atitudes. Com a Jack entrando na vida dele, ele consegue mudar isso, seja no momento que ele admitiu ter um crush nela ou no momento que ele saiu com ela a primeira vez. Tirar a Jack dele, consequentemente da série, é tirar todo o propósito que ele teve para dar essa mudança inicialmente. Não ironicamente, o personagem ficou um lixo depois disso, porque o Marco começa a agir feito um babaca, sendo uma pessoa que você começa a ter raiva sobre. Voltando para Milne, vocês conseguem adivinhar qual é o tema principal que eles tentam trazer depois de perceber que todos os episódios sobre Milne estavam ficando horríveis? O racismo de milmianos e monstros, que apesar de ser um conceito interessante, isso foi estragado. Os escritores se envolveram a Eclipse como principal representante disso, mas eles conseguiram fazer desse tema um fiasco absoluto. Eles fizeram um esforço para estragar uma das poucas personagens interessantes dessa temporada, porque caramba, quando você começa uma série, você normalmente tem certeza quais são os personagens do bem, quais são os personagens do mal, mas eu garanto que eles não sabiam que rumo a Eclipse ia tomar em Star vs Forças do Mal. Durante a temporada, nós temos milhares de sinais que ela se tornaria do mal, entretanto, na sequência ela parece ser a pessoa mais do bem possível, exceto que ela volta a ser mal na sequência. Porém, depois de tudo isso, ela volta a ser do bem, tipo, caramba, escolhe um lado e fica nele, não faz sentido você ficar mudando a cada segundo. No fim, apesar de tudo isso, a temporada 3 teve uma recepção mediana, porque ela é de fato bem dividida. Metade dos episódios aqui são bons, enquanto a outra metade é um indicativo de que nós veríamos na próxima temporada.
Destaque negativo para amigos de cabine, onde Star e Marco são forçados a se beijar, que, fun fact, é o episódio favorito da criadora mesmo, com a Star namorando o Tom e o Marco ficando com a Kelly. Marco Jr., onde o personagem do Marco é destruído porque ele basicamente descobriu semanas depois que a sua mãe estava grávida. E claro, Bunny e o Patty, um episódio inteiro dos personagens indo atrás da Ponyhead, que é basicamente o personagem mais irritante desse desenho. No fim, nós temos um fechamento de temporada bem dane-se, com um antagonista bem esquecível, onde os escritores deram 180 completo do Toff. O vilão principal foi literalmente de um lagarto sem força física, com 1 milhão de QI, para um maromba sem cérebro. Dito isso, metade da destruição da série estava feita, mas nós ainda veríamos o show de horrores que seria a 4ª temporada. Para vocês terem uma noção do nível de episódios que essa temporada tem, eu vou ler só algumas sinopses para vocês entenderem toda a inspiração dos roteiristas aqui. Roupa de banho, um episódio todo sobre a Eclipse e o Romulus brigando enquanto o Marco tenta colocar uma roupa de praia. Resgatograma, um episódio que, pra falar a verdade, eu não tenho nada contra, mas a Star cora pro Marco mesmo namorando outra pessoa, então vai se ferrar, Star, você é uma babaca. Yada Yada Fruits, um episódio que Star e Marco brincam de detetive, exceto pelo fato que o suposto crime do episódio não é resolvido. The Night Shift, um episódio do Marco dizendo que ele não pode ficar imune pra sempre, mesmo que ele tenha largado a escola pra ficar com a Star. Young and Jenna, um episódio de 2 personagens que não tinham nenhuma conexão correndo atrás de uma bota. E claro, Brita's Tacos, um episódio que a Star fica em inércia o episódio inteiro. Mas claro, apesar de episódios ruins, essa temporada é lembrada para o seu maior destaque negativo. Eu não sou de tacar ódio em muitos chips, porque apesar de tudo sempre vai ter uma parcela de pessoas que gostam dele, mas com Star foi diferente. Literalmente uma semana depois da série acabar, todo mundo estava ciente que não era um bom casal. O que é impressionante, porque mesmo com uma amizade muito forte nas primeiras 2 temporadas, eles conseguiram ferrar tudo. O porquê eles ferraram tudo isso, vocês me perguntam. Bem, meus amigos, Star e Marco se tornariam péssimas pessoas. Em resumo, a Star é uma adolescente chata que trata mal seu namorado diversas vezes durante a série, e o Marco, por sua vez, tem atitudes babacas que te fazem se irritar com um personagem muito à toa. Esses dois foram um dia os protagonistas mais interessantes da série, mas eles foram lentamente decaindo. Até algumas falhas nas questões éticas e morais, como no episódio final, que a Star fez basicamente um genocídio para ficar com seu namorado que ela começou a namorar no mesmo dia. E inclusive, falando sobre o episódio final, tá na hora de eu explicar o desastre que foi ele. É estranho falar desse episódio final porque tudo dele parece tão errado e esses personagens só não são o mesmo do que foram algum dia. No início dele mesmo, a Star decide que quer destruir a magia porque a magia só traz coisas ruins, sendo que essa garota foi mostrada como uma pessoa mais obcecada por magia a série inteira. Além disso, pouco tempo depois nós temos desculpas para a continuidade ou leves deslocamentos de personagens que te incomodam sobre tudo isso. A Recapu simplesmente aceita o fato de um sacrifício dela ter qualquer reação. O Marco vai atrás de dezenas de potes de pudim para convenientemente descobrir que eles eram segredo para manter a consciência na dimensão mágica. O Glossary que tem uma despedida péssima, sendo que ele já tinha se despedido bem antes. Pequenas coisas assim estragam muito o final, o que não foi exclusivo só desse episódio, porque pouco tempo antes Star e Marco giram um planejamento de derrotar a mina com o objetivo de se pegar em uma sala e oficializar Starco do mais absoluto nada. E por mais que esses personagens tivessem dado sinais de ter atitudes nesse nível durante a temporada, é triste ver que eles tenham se rebaixado a esse nível. O que acontece aqui é que a Star chegou à conclusão que quer destruir a magia e era a melhor forma de derrotar a vilã, mesmo que, sabe, a Star tá matando tantas pessoas quanto a vilã. Ninguém na equipe de produção parou pra pensar o quão horrível é essa ideia. Ainda temos outros pontos negativos, como o péssimo modo que eles tratam o power scale da vilã, já que a mina é tratada como uma deusa super poderosa, mesmo ela sendo derrubada por um cavalo. Cavalo esse que até o Marco conseguiu derrotar, ou a mina só conseguiram ouvir um feitiço do sussurro a uma distância considerável, sendo que, sabe, o feitiço do sussurro, aquele que você sussurra pra fazer. Entretanto, eu quero dar um destaque para os últimos frames aqui, que depois de derrotarem a mina, a Star precisava voltar para Milne e o Marco voltar pra Terra. Mas como vocês podem adivinhar, eles não fazem isso. O laço de conexão deles era tão forte que eles conseguiram juntar os dois mundos, basicamente largando tudo para ficarem juntos. A questão é que isso criou um problema gigantesco, já que monstros não lidam bem com humanos. E caramba, nós tivemos 2 temporadas inteiras sobre racismo de 1000 anos com monstros. E imagina a bola de neve que isso viraria com humanos entrando na jogada. Nos dando uma última olhada do final, com Star e Marco se encarando enquanto a tela vai levemente subindo e o desenho acaba. Parece que esse final foi uma
uma absoluta conclusão de todas as coisas ruins que as temporadas 3 e 4 foram desenvolvendo conforme elas estavam no ar. Mas apesar de tudo isso, uma pergunta me persegue sobre esse desenho. O que exatamente deu errado? E entre muitas respostas que eu fui atrás, uma das que mais me satisfez foi o fato de Darren Aronofsky não ter tido a menor ideia de meio ou fim quando ela começou a escrever Star. Isso acontece porque ela julgava que escrever um roteiro tendo as visões dos fãs era melhor. E embora ela tenha falado que Stark estava planejado desde o início do desenho, eu duvido bastante desse fato. Em outros momentos eu já disse que o que estragou essa série foi o romance dela, mas com esse vídeo eu acho que é mais fácil esclarecer que na verdade não foi apenas uma coisa que deu errado na série. Acredite em mim, são muitas pessoas trabalhando em uma animação. Consequentemente, para uma queda de qualidade acontecer, muita coisa precisa dar errada. Mas de um jeito assustador, os produtores conseguiram errar fatalmente em praticamente todos os aspectos da terceira temporada em diante. Eles estragaram toda a criatividade do desenho ao transformar Mjolnir na Terra, ferraram completamente os personagens ao transformar Star e Marco em péssimas pessoas, ferraram completamente a continuidade desse desenho quando decidiram que iam escrever a história conforme a série era feita e principalmente destruíram totalmente relacionamentos ao fazer um dos piores gerenciamentos de casais que eu já vi. Mas bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Valeu, membros, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!